Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Aliás, 1 Samuel, perdão. 1 Samuel. Glórias ao Senhor. Antes de Reis aí. 1 Samuel, capítulo 27 e o versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 27 e o versículo de número 1. Eu quero orar depois da palavra. Aleluia. O título da mensagem hoje é: o refúgio que só Deus pode te oferecer. Amém. Amém? Glória a Deus. E queridos, perder uma mensagem de Deus, perder a mensagem do culto, é um atraso terrível, é um prejuízo horrível. Aprenda isso. Você tem 2 encontros por semana com a igreja. Se você perde uma mensagem, você toma um prejuízo grande. Por quê? Você fica sem direção. Você não sabe que direção tomar. Você não sabe para onde está indo. Eu me lembro que quando eu era criança e nós íamos fazer qualquer viagem, seja de férias ou final de ano, ou por qualquer outro motivo, o meu pai, ele ia com as malas no carro para o culto. Depois do culto, nós viajávamos. E eu tenho no meu coração essa dispensação gloriosa, vinda da minha família, que antes de qualquer coisa, eu primeiro vou me encontrar com Deus. Amém. Eu quero saber o que Deus tem para falar para mim. Amém. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida antes de tomar qualquer atitude. Amém. Amém? Então, amém. Livro de 1 Samuel, no capítulo de número 27 e o versículo de número 1. O refúgio que só Deus pode nos oferecer. Diz assim a palavra: disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, e Ainoã, e Jezreelita, e Abigail, e a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Esperando, né, essa finalização de Saul, Davi saiu dos termos, que é importante, saiu do ambiente de promessa que Deus lhe havia feito. Então eu não tenho mais por que buscar Saul, não tenho mais por que persegui-lo. É como o cristão saiu da presença de Deus, saiu dos termos da promessa, abandonou a palavra que realmente importa para a vida dele, a única que pode salvá-lo. Então Satanás diz: então não tenho por que levantar contra ele tropeço ou inimigos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças porque podemos tocar o manto dos vestidos de Deus e saber que o Senhor é aquele que nos acolhe no dia mau, no dia das grandes tempestades e dos ventos fortes que tentam nos assolar. Pai querido, eu bem sei que as armas do adversário, todas elas serão quebradas e rompidas, porque a mão de Deus é conosco. E não existe força capaz de parar aquele que cuida de nós. Enquanto estivermos nos teus termos, guardados pela tua palavra, pela promessa que o Senhor nos dá, não haverá perigos capazes de trazer embaraço para as nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado e cuidado de nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz em ver a Rosa Aldete. Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Queridos, essa é uma passagem que ela mexe no meu coração e também mexe com as minhas expectativas. Você, quando ler a história de Davi e passa pelos versículos onde contém as histórias deste grande homem de Deus lá do passado, você percebe a chama do Espírito Santo queimando no coração de Davi e avivando a sua força para que ele perseguisse aquilo que Deus dele havia falado. Davi sabia que ele havia sido levantado por Deus para uma missão especial. Não era uma missão comum ou uma missão que você podia ouvir todos os dias na vida de qualquer pessoa, a palavra advinda de Deus, pois Davi estava crescendo e sendo preparado para assumir a cadeira mais importante de Israel. Ele seria rei, um homem comissionado por Deus, segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Este não era como Saul, não era como os reis que viriam depois dele, mas era uma pessoa notável que teria o seu nome na história do povo de Deus. Este homem era grande, havia alarido a respeito da sua chegada, havia também já comissões que diziam a respeito de Davi, pois o Espírito Santo de Deus havia antecipado a sua chegada através da vida do grande profeta que dizia a respeito dele. Ele estava em chama naquele tempo para assumir um posto que Saul não era capaz de levar à frente como Davi seria no seu tempo. Era uma pessoa notável. Então o que acontece? Conhecido como homem segundo o coração de Deus, herói do povo israelita, uma pessoa que teve suas vitórias marcadas nos anais da história, mas nem por isso ele deixou de ter fragilidade no momento em que ele se achou perseguido pelo então rei de Israel e também já tendo o seu nome no livro dos procurados, para que a sua vida fosse dizimada por aquilo que Deus havia dito a seu respeito. Você sabe o peso da promessa que tem na vida de uma pessoa a vinda de Deus? Você sabe quanto custa a promessa do Senhor que está sobre a sua vida? Satanás vai fazer de tudo para que você nunca viva essa promessa e nunca seja visto no local que Deus prometeu que você estaria. Qual era a missão do diabo? Era não ver Davi sentado na cadeira de Israel, não era ver Davi à frente do povo que Deus havia levantado na terra. Ele sabia que enquanto Saul estivesse lá, enquanto aquele homem desenvolvesse o papel como rei, como o homem mais importante da nação, o inimigo tinha meios de frustrar tudo que Deus havia prometido para aquele povo. Mas de um outro lado tinha o Senhor, o Deus da promessa, aquele que havia dito a respeito daquela nação. E quando Deus tem algo na vida de alguém, quando Deus faz uma promessa na vida de uma pessoa, Ele não só fala a respeito daquilo que Ele queria, mas Ele também zela para que venha a seu tempo a acontecer aquilo que Ele de si mesmo diz para aquela pessoa. E para isso há um confronto. E querido, Deus Ele testa a veracidade da palavra dEle, como ela se parece no seu coração. A palavra que Deus fala é real para Ele, é real para o Espírito Santo, é real para os anjos que são testemunha, que ouviram Deus falar. Mas o Senhor quer saber o quanto esta promessa é real para você. Diga para o seu irmão, quanto a promessa de Deus é real para você. E Deus Ele começa então a testar a nossa aptidão, até onde você é capaz de ir pela promessa de Deus. Davi era um homem condecorado, ele ainda não era rei de Israel, ele ainda não havia se
sentado na cadeira, não era ele o volante principal da nação, mas ele tinha promessa. E Deus me manda te dizer aqui esta manhã: você ainda não está naquilo que Deus te prometeu, você ainda não está vivendo acerca daquilo que Deus falou da sua vida, mas você tem a promessa. Você tem o principal, você tem o mais importante. Se Deus falou que você vai viver, você vai viver. Se Deus falou que você vai estar lá, você vai estar. Se Deus falou que você vai chegar na hora certa, você vai chegar. E não existe inimigo, nem relógio, nem levante, nem adversário capaz de impedir o que Deus falou a respeito da sua vida. Amém. Quem era Davi? Eu quero que você preste bem atenção. Deus hoje está usando uma figura notável das passagens bíblicas, se assemelhando a você. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, eu repito, herói das batalhas israelita, matador de gigante. Mas quando ele se viu sob pressão, qual foi a reação deste notável homem? Ele deveria ter mantido-se em Israel, uma vez que ele cria no que Deus havia dito a respeito dele. E o que o Senhor me manda te dizer esta manhã: você deve se manter na promessa, uma vez que Deus te prometeu. Você deve se manter a curso daquilo que Deus falou a teu respeito, uma vez que Deus te prometeu. Você não deve baixar a guarda, nem fugir daquilo que Deus falou que faria na tua vida. Amém. Glória a Deus. Vai vir a pressão? Vai. Vai vir a perseguição? Vai. Deus ficou olhando para Davi. Deus queria ver até onde Davi iria, depois de receber a promessa de Deus. Se ele acreditava realmente que o Deus que promete é capaz também de guardar, de defender, de responder àqueles que ele chamou para si e fez promessa. O que você pensa de Deus? Será que Deus podia manter Davi em segurança em Israel, com perseguição, sofrendo pressão, vendo que seus inimigos cada vez chegavam mais perto de realizar aquilo que eles haviam prometido como ameaça para Davi? Até onde Deus permite que o inimigo se aproxime de alguém que ele tem promessa a ser realizada? Diga para o seu irmão: você crê em Deus? Você confia em Deus? Você está certo que o Deus de promessa é fiel para te guardar? Queridos, quando Deus faz promessa para alguém, o diabo conhecia Saul e conhecia Davi. O diabo conhece o mundo e conhece você. Ele sabe que aquele empreendimento nas mãos de alguém que está lá fora, ele sabe que ele pode fazer daquele empreendimento ideias e histórias mirabolantes. Mas ele sabe que se Deus cumprir na sua vida, é uma porta que se fecha para ele. É por isso que você não pode pensar como os demais. As ideias de antes, as condições de antes, aquilo que você usava como refúgio antes, tem que ser apagado da sua memória, tem que ser arrancado do seu coração. Olha o pensamento de Davi. Quando ele viu que a situação complicou para o lado dele, ele teve uma ideia. E essa ideia ele teve em conjunto, não foi sozinho. O diabo soprou no ouvido dele, Satanás soprou na mente dele: você precisa fugir de Israel, você não pode estar aqui nessa terra. O diabo não suportava olhar para Israel, um território que ele conseguia colocar as ideias dele em prática. Davi era como um espinho na vida de Satanás. Cada vez que ele podia fazer algo estranho pela vida de Saul, ele dizia: mas tem Davi. Cada vez que ele pode destruir uma empresa como essa aqui, ele fala: mas tem o Juninho. Cada vez que ele pode destruir alguém que está frente a algo importante aqui nesta vida que serve a Deus, ele diz: mas tem o Jefferson, tem o Alexandre, tem o Juliano,
você é um obstáculo. Para Deus você é uma esperança. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele escolheu você e Ele não erra quando escolhe. Amém. E as pressões se intensificaram contra Davi. Davi estava sendo perseguido. O inimigo estava chegando perto. O inimigo não precisava mais de binóculo para seguir. Ele tinha olheiro nos 4 cantos de Israel. O inimigo, o Davi sabia que era uma pressão tão terrível que ele pensou assim: se eu saio dos termos de Israel, se eu fujo, então eu vou escapar de Saul. A situação fica tão apertada para Davi que ele começa a querer ele mesmo. Ele está disposto a ter ideias e escapar de Saul. Mas ele não sabia o que implicava tudo isso. Se render aos fracassos que você possa estar vendo diante dos seus olhos vai trazer implicações para você mais tarde. Mas se você ignorar os fracassos que você está vendo, é bem claro, você está vendo, porque Deus não. Porque Deus, quando promete algo para alguém, Ele vê aquilo que Ele prometeu na tua vida. Ele não vê vazios, Ele não vê morte, Ele não vê decadência, Ele só vê vitória. Porque Deus não te prometeu queda, Ele não te prometeu abismo, Ele não te prometeu buracos, Ele não te prometeu falências, Ele te prometeu vitórias. É nisso que você tem que se apegar. Aleluia. Amém. Aleluia. Cutuca seu irmão e diga: se apegue nisso. Se apegue. Diga: só pensa o que Deus pensa. Só pense o que Deus quer. Só sonha com aquilo que Deus sonha. Só que está muito fraco, né, irmãos? Quem tomou café da manhã, diga: se apegue. Se apegue. Com aquilo que Deus se apega. Aquilo que Deus se apega. Sonhe. Sonhe. Com aquilo que Deus sonha. Com aquilo que Deus sonha. Olha o que o diabo colocou na mente de Davi. Satanás colocou assim na mente de Davi: foge para a terra dos filisteus. É o pior inimigo de Israel. Saul não vai ousar ir atrás de você lá. Ele pegou aquilo que restou com ele. 600 homens restou com Davi. Olha para mim. Davi não se sentiu seguro tendo 600 homens a seu comando. 600 espadas. Ele esqueceu de Deus. Ele começou a olhar para o tamanho do inimigo que estava perseguindo ele. Ele olhou só para os homens, disse: eu não vou arriscar a vida desses homens. Eu não vou colocá-los frente a uma batalha que eles vão cair, inclusive eu e Deus. O Senhor me manda te perguntar esta manhã: o que restou para você? Eu vou chamar de resto. O que sobrou para você? Que é tão insignificante que você diz assim: não é suficiente para mim insistir. Não é suficiente para mim pôr a campo para uma vitória. Aí o Senhor me manda te responder: quem te disse que Deus está olhando para o que você tem para te dar algum tipo de coisa significativa? Se quem vai te dar a vitória é Deus, se quem vai garantir a tua segurança é Deus, se quem vai manter você de pé é Deus, ainda que você tenha um resto que caiba na palma da tua mão, ainda que você não tenha nada, ainda que você não perceba nada a teu favor, olha para o céu, porque é de lá que virá o socorro da tua vida. Agora imagina você a situação que Deus está olhando para Davi. Deus
separou Davi. Ele deu um nome para Davi inesquecível. Um homem segundo o coração de Deus. Ele removeu o profeta até a casa de Davi, lá na pequena Belém. Ele manteve Davi em segredo por vários tempos. Olha para o seu irmão e diga assim: você sabia? Você sabia? Que Deus está mantendo você em segredo? Quando Ele trazer você a público, uma promessa que Ele te fez, muita gente vai ficar perturbada. Agora Deus está olhando para esse homem com todo esse tamanho desse investimento. O pensamento desse homem não consegue colar na promessa que Deus fez para ele. Deus está sondando pensamento aqui. Vou fugir. Vou dar no pé. Vou pegar só a roupa do corpo. E quem está comigo, os homens, Davi, ele era um cara responsável. Ele falou para os soldados: pega a família, vamos fugir. Vamos para onde? Vamos para a terra dos filisteus. Davi chegou lá, deixou a terra da promessa, deixou o campo profético que Deus lhe havia dado. Ele deixou para trás a terra que um dia ele seria rei. Acredita nisso? Deus não consegue ver você deixando para trás o lugar que Deus prometeu que te honraria. Você está jogando a promessa de Deus no lixo. Você está jogando a palavra de Deus no lixo. Você está duvidando daquilo que Deus falou contigo. Davi está lá. Chega em Gade. Aí o rei Aca falou: olha o seguinte, eu dou Ziclag para você. Até hoje é dos reis de Israel essa terra. Cidadezinha, ficou lá. Davi ficou 1 ano e 4 meses na área rural. Ele não ficou nem na cidade, ficou na área rural. Sabe por quê? Porque na área rural ele podia se esconder no meio dos latifundiários, dos fazendeiros, daqueles que mexiam a terra. Davi estava lá escondidinho e servindo ao inimigo com seus homens em batalhas. Irmãos, você tem ideia do que é uma promessa? Não, escute bem. Nós estamos vivendo um tempo que as promessas de Deus estão aí assim, parece que vendendo a preço de banana, né? A verdade não são promessas de Deus. A promessa de Deus é essa aqui que você está ouvindo. Essa é a profecia que não precisa, olha irmão, de chamar testemunhas. O que Deus está falando com você aqui hoje custou o filho dele na cruz do Calvário. Deus, ele não se rende. Davi podia ter orado a Deus: Senhor, eu tenho uma promessa de sentar naquela cadeira, mas o Senhor está vendo a perseguição contra mim, o Senhor está vendo que a pressão está piorando, Saul está chegando perto, qual é a atitude que eu devo ter nesse caso? Não. Estrategista de si mesmo, eu sei o que é melhor para mim. Sentei aqui na mesa comigo, estou fazendo uma reunião comigo mesmo. O que eu digo para mim? Melhor eu parar. Né? Eu tenho um fantasminha camarada, como diz aquele desenho, né? O fantasminha, eu converso com ele. É melhor eu parar, né? Aí eu respondo para mim. Você está entendendo? Deus prometeu. Deus queria que Davi fizesse o que ele fez. Deus não foi lá. Deus não mandou Samuel ir falar com Davi. Deus queria que Davi falasse com ele. Deus não mandou Samuel prometer. Deus queria que Davi acreditasse. Deus queria que Davi confiasse. Assim como Deus está me mandando falar para você aqui esta manhã.
Deus quer que você confie no plano. Ele tem um plano, irmão, que joga tudo isso por terra. Ameaça, perseguição, pressão. Ele tem um plano que joga tudo isso por terra. Ou você não crê no plano de Deus, ou você não acredita que Deus já não contava com isso, ou você acha que Deus está sendo pego de surpresa como você. Deus fugiu para um lado, você para o outro. Hoje, está muito fácil duvidar das coisas de Deus. Você sabe por quê? Por causa das vozes. São milhões de vozes. Mas quando você volta-se para Deus e vê quem é Deus, apaga. Por isso que eu sempre falo, me esquece. Olha para Deus. Não posso te curar, não posso te libertar, não posso te salvar. Eu sou um mensageiro. Samuel, depois que falou com Davi, ele foi embora. Ele não ficou todo dia, Davi, não esquece, viu? A partir daquele momento era com Davi. A partir do momento que Deus falou com você, é com você. Você vai ter que honrar o que você ouviu de Deus. Você vai ter que acreditar no que saiu da boca de Deus. Você, a partir do momento que houve uma promessa do Senhor a teu respeito, você tem que dar um outro significado para a tua mente. A Deus me prometeu, mas eu quero me jogar na janela. Da janela da casa, 1,5 metro de altura. Né? Você entendeu? Você precisa. Deus espera que as promessas dele façam mudanças na sua vida. Amém. Davi do Saul, fique em paz. Fique em paz que Deus não vai permitir que ele cruze a linha de segurança. Existe uma linha que Deus determinou. Deus sabe a promessa que ele me fez e os inimigos que se levantariam por causa disso. Deus tem tudo na sua conta. Deus já sabia de tudo. O que para você é futuro, para Deus já é passado. O que você não ouviu ainda, Deus já ouviu tanto que ele já está cansado. O que Deus quer saber é quem é você no meio da promessa que ele te fez. A promessa de Deus espera primeiro mudar você. A promessa de Deus não é para te dar coisas. É para te dar um novo ser, um novo eu, uma nova pessoa, uma nova criatura. Peraí, irmão, Deus me fez promessa, rapaz. Aí a mulher chega e fala para o marido: o que é isso aqui que você está escrevendo? Você está, né? Você está desafiando a pobreza pessoal sua? Você escreveu que vai ter uma fazenda, uma mobilete nova, você é uma mulher, sai para lá. Você não crê? Cruza a linha de sal. Olha para mim aqui. Quem crê? Amém. Quem é capaz aqui hoje de redesenhar? Amém. Uma nova visão para você. Glória a Deus. Quem é capaz? Amém. A esposa está lá, casa nova, o marido chega e fala assim: ó, se afasta, hein? Isso aqui é para quem acredita. Nós estamos aqui tentando fugir para a terra de Ziclag, você está aí fazendo lista de Deus me prometeu. Glória a Deus. É isso que Deus quer da sua parte. Deus quer ver uma credibilidade na sua vida, que você ouviu e entendeu, que você acreditou e percebeu. Amém. E você sabe que Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. O que você está fazendo? Estou me preparando para a vitória. Você está entendendo, irmão? Davi, homem segundo o coração de Deus, herói de Israel, combatente condecorado, ele se sentiu pressionado, fragilizado. Tem alguém aqui diante de uma promessa grande que está fragilizado? Fica de pé. Eu estou fragilizado, eu estou, pastor, eu estou inseguro. É um espírito de saúde. Ele vai sair da sua vida. Porque você precisa de uma vez por toda tomar ciência
Você quer ter experiência com seus medos, mas não quer ter experiência com suas vitórias. Eu não estou entendendo. Você quer ter experiência com palavras que te reprovam. Você é obediente a palavras, a pensamentos de fracasso. Você está obedecendo pensamentos de fracasso. Pensamentos que estão deturpando a tua fé. Olha, me ocorreu que eu tenho que fugir. Vamos fugir. Não há refúgio mais seguro do que o refúgio de Deus. Davi foi para a terra dos filisteus, mas Deus ficou em Israel. Deus, pastor, não abandona o campo da promessa que fez para nós. Amém. Se você quer receber a bênção, você vai ter que voltar para o campo da promessa de Deus. Amém. Glória a Deus. Você vai ter que voltar, irmão. Você vai ter que voltar, irmã. Que bom que você está aqui. Amém. Aleluia. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Você está entendendo. Agora Deus pegou o que você temia e está mostrando para você que o que você teme, Ele já te garantiu. Amém. Glória a Deus. Aí eu não sei se 600 espadas dá para enfrentar 2 milhões de espadas. Eu não sei se o que nós somos agora dá para encarar. Esses termos pertencem à sua mente. Jeová já providenciou. Ah, Deus fez uma promessa para Davi. Ah, vamos no velório de Davi. Saul matou ele, mas não, que Deus é esse? Meu Deus, vamos ali chorar com o irmão, a falência dele, porque Deus prometeu para ele sair lá daquela casinha da Vila Vintém e ir morar no castelo. A bandeira do castelo que eu acabei de ver nessa manhã matou. É assim que o povo está crendo nesse Deus. É porque eu estou falando. Irmãos, eu te digo, internet é uma bênção, estou usufruindo dela, mas ela também é uma peste para muitas mentes. Deus está te abençoando aqui. Amém. Você que ficou de pé, vem aqui, vamos acabar com esse negócio. Vamos matar o capeta hoje. Vamos derrubar ele hoje.